Georges Politzer, Princípios Fundamentais de Filosofia. 14ª lição. A formação, a importância e o papel do socialismo científico. O idealismo é incapaz de compreender a origem e o papel das ideias e das teorias sociais, mas o mesmo não acontece com o materialismo dialético. Porém, ele próprio não escapa às leis que regem a aparição das ideias e sua ação. É por isso que, enquanto o idealismo não se compreende a si mesmo, pois só o conseguiria se deixasse de ser idealista, tornando-se materialista, a teoria marxista está capacitada para estudar objetivamente sua própria história e para apreciar objetivamente a sua importância. Esta 14ª lição é consagrada ao aspecto mais propriamente social e político da teoria marxista, o socialismo científico. Estudaremos sua formação e seu papel. 1. As 3 fontes do marxismo. Considerado no seu conjunto, materialismo dialético, materialismo histórico, socialismo científico, o marxismo não é um produto espontâneo do espírito humano. De um lado, nasceu ele sob o influxo das contradições objetivas da sociedade capitalista. Ele as resolve de um modo inovador. De outro lado, inseparavelmente, ele procede de um movimento de ideias que se formou em condições objetivas mais antigas. Movimento esse que buscava soluções para os problemas propostos pelo desenvolvimento das sociedades. Citação de Lenin, abre aspas, a história da filosofia e a história das ciências sociais mostra, com toda clareza, que o marxismo nada tem que o assemelhe ao sectarismo, no sentido de uma doutrina dobrada sobre si mesma e ossificada, surgida à margem da grande rota de desenvolvimento da civilização universal. Ao contrário, Marx tem de genial o fato de que respondeu aos problemas que a humanidade avançada já levantara. Sua doutrina nasceu como a continuação direta e imediata das doutrinas dos representantes mais eminentes da filosofia, da economia política e do socialismo. Fecha aspas. Este texto aponta as 3 fontes teóricas do marxismo considerado em seu conjunto. É preciso caracterizar rapidamente sua importância. A filosofia alemã. A filosofia alemã do início do século XIX é uma das fontes do marxismo. Dela já tivemos ocasião de tratar, ver a introdução e a primeira lição. Sabemos que Hegel, admirador da Revolução de 1789, quis realizar, no plano das ideias, uma revolução análoga à que a Revolução Francesa realizara no campo dos fatos. Daí a dialética. Assim como a Revolução acabou com o regime feudal, que se acreditava eterno, também a dialética destronou as verdades que se acreditavam eternas. Ela vê, na história, um processo que tem por motor a luta de ideias contrárias. Assim, se exprimiam ideologicamente as aspirações da burguesia alemã no fim do século XVIII e no início do século XIX. A Alemanha, dividida, ainda estava sob o regime feudal, e a jovem burguesia alemã sonhava alcançar, por sua própria conta, o que a burguesia francesa realizara magistralmente do outro lado do Reno. Mas demasiado fraca, não estava ela ainda apta a cumprir esta tarefa histórica. E eis aí o que explica a insuficiência radical de Hegel, seu idealismo. O idealismo é sempre o reflexo de uma impotência objetiva. Expressão teórica de uma burguesia que gostaria muito de acabar com o feudalismo, mas que disso não é capaz, a filosofia de Hegel foi, segundo a expressão de Engels, um colossal aborto. A respeito do significado histórico do hegelianismo, ver Ludwig Feuerbach e o fim da filosofia clássica alemã, a primeira parte. O desenvolvimento dialético permanece, assim, puramente ideal. Além disso, ligando-se ao Estado feudal prussiano e o seu chefe, Frederico Guilherme II, prometera, com efeito,
uma monarquia representativa que não podia alterar o caráter feudal do Estado, chega a considerar este Estado como a expressão histórica necessária da ideia. A dialética esvai-se, assim, na realização, na idealização daquilo que existe. Seu movimento é bloqueado pela impotência de uma classe que só pode fazer a revolução em espírito. Entretanto, os filósofos burgueses da geração que vem imediatamente depois de Hegel, que morreu em 1831, deviam ser levados, por sua luta contra a feudalidade clerical, a encontrar no materialismo ateu francês do século XVIII as armas teóricas contra o inimigo de classe. Esta etapa encarna-se em Ludwig Feuerbach. Seu livro, A Essência do Cristianismo, de 1841, recolocou o materialismo em seu trono e exerceu uma forte influência sobre Marx, nascido em 1818, e Engels, nascido em 1820, ambos provenientes da burguesia liberal alemã. Mas o materialismo de Feuerbach permanecia mecanicista. Ver a nona lição. Feuerbach vê no homem, com razão, um produto da natureza. Mas ele não vê que o homem é também um produtor, que transforma a natureza, e que nisso reside a origem da sociedade. Desprovido de uma concepção científica da história, Feuerbach a substitui por uma vaga religião do amor, isto é, por um retorno ao idealismo. Impotência que traduzia a da burguesia alemã. Em 1848, ela não pôde levar à vitória sua revolução contra os feudais. Sabemos que, para a elaboração do materialismo dialético, Marx elaborou uma filosofia integralmente científica que ultrapassava, ao mesmo tempo, a dialética idealista de Hegel e o materialismo mecanicista de Feuerbach. A primeira exposição do materialismo dialético encontra-se nas teses sobre Feuerbach, que Marx redigiu na primavera de 1845. A 11ª tese exprime a passagem da filosofia clássica alemã ao marxismo. Abre aspas, os filósofos não fizeram mais que interpretar o mundo de diferentes maneiras, mas trata-se de transformá-lo. Fecha aspas. B. A economia política inglesa. No início do século XIX, a Inglaterra era o país mais avançado economicamente. No fim do século XVIII, a burguesia inglesa fora a primeira a passar da manufatura à fábrica, isto é, ao emprego das máquinas. Assim, nascia a grande produção industrial, base técnica da sociedade capitalista. Condição objetivamente favorável ao desenvolvimento da economia política. Abre aspas, citação de Engels, ciência das leis que regem a produção e a troca dos meios materiais de subsistência na sociedade humana. Fecha aspas. Grandes economistas ingleses, como Adam Smith, David Ricardo, iniciaram a teoria do valor-trabalho, mas eles não souberam apreender, para além da troca das mercadorias, as relações objetivas entre os homens. Não conseguiram mostrar, portanto, que o valor de toda mercadoria é determinado pelo tempo de trabalho socialmente necessário à sua produção. O mérito de Marx consistiu, precisamente, em identificar a verdadeira natureza do valor de troca, como cristalização do trabalho social. Procedendo desta maneira, Marx ultrapassava os limites da economia política inglesa, que se mostrara incapaz de levar, até o fim, a análise do capitalismo, porque poderosos interesses de classe a isso se opunham. Os economistas acreditavam que o capitalismo era eterno. Marx, com a descoberta da mais-valia, obrigou a economia política a dar um salto decisivo. Abre aspas, citação de Engels, foi provado que a apropriação do trabalho não pago
era a forma fundamental da produção capitalista e da exploração dos operários, que é inseparável desse modo de produção. Que o capitalista, mesmo quando paga a força de trabalho do operário, segundo o valor real que, como mercadoria, ela tem no mercado, dela extrai, entretanto, mais valor do que o que ele gastou para adquiri-la. Provou-se também que esta mais-valia constitui, no fim de contas, o total dos valores de que provém a massa do capital, sem cessar crescente, acumulada nas mãos das classes possuidoras. A maneira de proceder da produção capitalista, assim como a produção do capital, estavam explicadas. Fecha aspas. Fim da citação. O Capital, cujo primeiro volume data de 1867, e no qual Marx trabalhou até a sua morte, em 1883, viria a ser a obra-prima da economia política marxista. C. O socialismo francês. É no materialismo dos filósofos franceses do século XVIII que é preciso procurar o germe do socialismo moderno, no qual o socialismo científico é o desenvolvimento. Os Helvétios, os Holbach, etc., absolutamente não eram socialistas, mas, por suas principais teses, bondade natural do homem, onipotência da experiência, do hábito, da educação, influência determinante do meio físico e social sobre o caráter e os costumes, etc., seu materialismo. Abre aspas, citação de Marx e Engels, seu materialismo liga-se necessariamente ao comunismo e ao socialismo. Se o homem é formado pelas circunstâncias, é preciso formar as circunstâncias humanamente. Fecha aspas. Gracchus Babeuf, que deu sua vida pelo comunismo, foi guilhotinado em 1797 pela burguesia termidoriana. Era discípulo dos filósofos do século XVIII. Quanto aos predecessores de Marx, os três grandes utopistas, os franceses Saint-Simon e Fourier e o inglês Owen, eles haviam assimilado profundamente o materialismo do século XVIII. Desta maneira, justifica-se a apreciação de Engels, que diz do socialismo moderno, abre aspas, como toda nova teoria, ele devia ligar-se à ordem de ideias de seus predecessores imediatos, ainda que, na realidade, ele tenha suas raízes no terreno dos fatos econômicos. Fecha aspas. Mas o socialismo anterior a Marx não era ainda científico, era um socialismo utópico. O socialismo francês constitui sua maior parte, mas ele engloba também certos pensadores alemães e o grande teórico inglês Owen. 2. O socialismo utópico. O socialismo utópico formou-se nas condições criadas pela sociedade capitalista. A burguesia lutara contra o regime feudal em nome da liberdade e da fraternidade. Ora, seu reino, na França, na Inglaterra, fez da sociedade uma selva. O desenvolvimento da indústria, no quadro do capitalismo, tendo como condição a exploração dos operários, determinou a constituição de novas feudalidades, as feudalidades do dinheiro, assegurando à burguesia proprietária opulência e poder, enquanto que no outro polo da sociedade a miséria das massas trabalhadoras assumia proporções espantosas. O ponto de partida do socialismo utópico foi a denúncia generosa dessa situação, que os economistas burgueses apresentavam como natural, uma vez que assegurava o desenvolvimento da indústria. Os utopistas fazem uma crítica impiedosa a um regime no qual, segundo a expressão de Fourier, abre aspas, a pobreza nasce da própria superabundância, fecha aspas. Saint-Simon, que nasceu em 1760 e morreu em 1825,
constata que, no seio do capitalismo, a produção se desenvolve de maneira anárquica, numa luta implacável entre os industriais, o que engendra os maiores sofrimentos para as massas. Convencido de que o desenvolvimento da indústria trará felicidade à humanidade, descreve as benfeitorias de uma organização racional da produção, nas mãos de homens associados para explorar em comum a natureza. Dessa maneira, suprimir-se-á a exploração do homem pelo homem, passar-se-á, abre aspas, do governo dos homens à administração das coisas, fecha aspas. Charles Fourier, que nasceu em 1772 e morreu em 1837, estuda as crises do capitalismo e condena os efeitos desastrosos da concorrência. Denuncia, em particular, os malefícios da especulação e do comércio. Partidário da igualdade do homem e da mulher, faz uma crítica aguda da exploração da mulher pela burguesia. Identifica o Estado como defensor dos interesses da classe dominante e mostra como a burguesia, convertida à religião cristã que ela combatera outrora, dissemina as ideias morais de ressignificação que lhes são favoráveis. Preconiza a associação como remédio para esses males. Os proprietários, associando seus bens, seu trabalho, seu talento, organizar-se-ão em pequenas comunidades de produção, os falancérios, que assegurarão à humanidade capaz de um aperfeiçoamento indefinido a possibilidade de um desenvolvimento harmonioso. O salariato será excluído, a educação será politécnica, a emulação do trabalho atraente concorrerá para o bem comum. Grandes empreendimentos agrícolas valorizarão novas terras. Profundamente convencido, como discípulo dos materialistas do século XVIII, de que o caráter dos homens, vícios ou virtudes, é produto das circunstâncias. O jovem fabricante Robert Owen, que nasceu em 1771 e morreu em 1858, considera que a Revolução Industrial realizada na Inglaterra cria as condições favoráveis à felicidade de todos. Inicialmente, patrão filantrópico, fez da sua filial de New Lanark, abre aspas, uma colônia modelo, onde a embriaguez, a polícia, a prisão, os processos, a assistência pública e a necessidade de caridade privada eram desconhecidos. Fecha aspas, citação de Engels. Depois, ele chegou ao comunismo. As forças produtivas desenvolvidas pela grande indústria devem ser propriedade coletiva, e dela todos os membros da comunidade devem ser igualmente beneficiários. Pensou poder preparar a organização comunista da sociedade, através de cooperativas de produção e de consumo. Ilhotas no oceano capitalista, elas estavam destinadas ao desaparecimento. Os grandes utopistas tiveram enormes méritos que Marx e Engels se comprazem em assinalar. Viram, descreveram, denunciaram as taras do capitalismo em pleno desenvolvimento e previram seu fim numa época em que ele podia acreditar-se como eterno. Quiseram abolir a exploração do homem pelo homem. Campeões de uma educação progressista, depositaram confiança na humanidade, convencidos de que sua felicidade é possível aqui na Terra. Tem, assim, um lugar de primeira importância na história do socialismo. Entretanto, não puderam transformar a sociedade. Por quê? Os grandes utopistas situam-se no primeiro período do capitalismo. Suas contradições começam a se desenvolver, engendrando a anarquia na produção e a miséria das massas. Mas o capitalismo era, ainda, demasiado jovem para que se pudesse manifestar no seio do regime a força objetivamente capaz de lutar contra o capitalismo de
vencê-lo e de fundar a sociedade socialista. Esta força é o proletariado, que o desenvolvimento da burguesia capitalista necessariamente engendra, uma vez que sua potência repousa inteiramente sobre a exploração do proletariado. Ora, no início do século XIX, o proletariado era ainda pouco numeroso, fraco, esparso pela concorrência. Sua luta de classe contra a burguesia existia, mas em estado rudimentar. Desorganizado, ele não podia, neste estágio, ter outra finalidade além das reivindicações imediatas, particularmente a diminuição da jornada de trabalho. Sofre demasiado para ter perspectivas de futuro. No plano político, o proletariado está ainda sob a tutela da burguesia, que na França, particularmente, o utiliza na sua luta contra os vestígios de feudalismo. É assim que, em 1830, os proletários ajudaram a burguesia a expulsar os Bourbons para colocar em seu lugar um rei burguês, Luís Felipe. Os grandes utopistas saídos da burguesia constatam dolorosamente os sofrimentos do proletariado explorado, mas isso mesmo os impede de ver a força enorme que nele dormita, que o torna a classe do futuro, no momento em que a burguesia se considera eterna. Notemos, de passagem, um excelente exemplo para o estudo da contradição. Sabemos que cada contradição tem um aspecto principal e um aspecto secundário. A situação do proletariado apresentava, desde o início, uma contradição interna. De um lado, extrema miséria sob o jugo da burguesia. De outro lado, a força que um dia deveria quebrar este jugo. Na época, este primeiro aspecto da contradição era o principal, de modo que os utopistas não podiam ver o outro aspecto, mas o aspecto secundário da contradição, a força revolucionária do proletariado. Iria, por sua vez, tornar-se o aspecto principal. Foi o que Marx soube compreender. Consequência: não encontrando na sociedade de seu tempo os meios objetivos para suprimi-la, seu único recurso foi elaborar um plano ideal. Tiram da própria cabeça a descrição acabada de uma sociedade perfeita que opõe a triste realidade. Mas, ignorando a lei do desenvolvimento da sociedade capitalista, não podem descobrir o elo objetivo entre a sociedade que criticam e aquela com que sonham. Daí a qualificação de seu socialismo como utópico. Comportam-se, assim, como idealistas, discípulos dos filósofos do século XVIII, que pensavam que a razão tem o poder de engendrar uma sociedade justa. Invocam a justiça, a moral. E quais medidas propõem para realizar a nova sociedade? Não suspeitando da existência da força criadora da luta de classes, temem, aliás, a ação política das massas, que identificam com a anarquia. Só tem um recurso, a pregação. Tentam, então, através de escritos ou através das comunidades testemunha, convencer os homens da excelência do seu sistema. Saint-Simon afirma que o Partido dos Trabalhadores, que compreende sobre este termo não uma formação revolucionária, mas uma associação econômica e social agrupando, ao mesmo tempo, capitalistas e operários, abre aspas, será criado 48 horas após a publicação de seu manifesto, fecha aspas, ou ainda que, abre aspas, não é preciso rejeitar a religião, pois o socialismo é uma delas, fecha aspas.
empenha-se em convencer a burguesia às suas ideias, na esperança de que, possuindo o poder, ela quererá realizá-las. Utopia, uma vez que os interesses de classe da burguesia estão em contradição absoluta com o socialismo. Eis porque Saint-Simon, Fourier e Owen não podiam ter êxito. O que diferencia Marx radicalmente dos grandes utopistas é que, em lugar de imaginar um plano de sociedade ideal, ele fundou o socialismo sobre bases científicas. Os grandes utopistas, ainda que sua crítica do capitalismo fosse geralmente aguda, não possuíam ainda o materialismo histórico, a ciência das sociedades, que devia assegurar a Marx uma superioridade decisiva. Consequentemente, apesar de constatarem os efeitos da exploração capitalista, não puderam, contudo, empreender-lhe o mecanicismo. Não puderam, por outro lado, descobrir o papel que o proletariado desempenharia necessariamente na destruição do capitalismo. Sua impotência teórica se traduz por uma impotência prática. O grande revolucionário francês Auguste Blanqui, que nasceu em 1805 e morreu em 1881, compreendeu, ao contrário dos utopistas, a importância da ação política. Mas, do mesmo modo que eles, também não soube fazer um estudo científico da sociedade capitalista. Blanqui, com efeito, ao denunciar a exploração do proletariado pela burguesia, não revelou a verdadeira origem dela. Para ele, a forma essencial da exploração é o imposto e o empréstimo a juros, no que se aproxima de Proudhon. Marx mostrou que a base da exploração capitalista é o trabalho não pago, a mais-valia. Estas graves insuficiências teóricas não permitiram a Blanqui ter uma concepção justa da luta revolucionária. Em lugar de ver aí uma luta de massa e da classe proletária no seu conjunto, ele ficou na tese, herdada de Babeuf, de uma minoria capaz de agir, tese cara aos anarquistas pequeno-burgueses e incompatível com o socialismo científico. Graças a Marx, a ciência toma o lugar da utopia. Graças a Marx, o socialismo, sonho dos utopistas, tornou-se realidade. 3. O socialismo científico. A sua formação. Mais jovem do que os grandes utopistas, Marx e Engels beneficiam-se de melhores condições objetivas. Quando seu pensamento chega à maturidade, as contradições do capitalismo são mais aparentes e, sobretudo, a luta revolucionária do proletariado está em pleno desenvolvimento. Em 1825, estourou a primeira grande crise econômica do capitalismo. E, doravante, as crises se manifestam de maneira periódica. As forças produtivas postas em marcha pelo regime voltam-se contra ele. Nesta base, o proletariado, cada vez mais numeroso, concentrado pela grande indústria, desenvolve uma luta mais intensa, melhor organizada. Em 1831, a primeira sublevação operária em Lyon. Em 1838 a 1842, na Inglaterra, o cartismo, primeiro movimento nacional operário, atinge seu ponto culminante. Abre aspas, citação de Engels: a guerra de classes entre proletários e burgueses irrompeu no primeiro plano da história dos povos que decidem a sorte da humanidade. Fecha aspas. Em junho de 1848, a França deveria ver levantarem-se barricadas contra a burguesia, nas quais a classe operária defendeu seu direito à vida de armas na mão. Marx e Engels não foram apenas testemunhas dessa luta. Militantes revolucionários, ao contrário dos utopistas, dela participaram pessoalmente, na Alemanha, na França, na Inglaterra. Trabalham na organização do movimento operário, fundam em 1864 a primeira Associação Internacional de Trabalhadores.
Tais são as condições que seu gênio soube explorar ao máximo. B. Seus caracteres. Os falsificadores do marxismo apresentam-no como um mito, concebido pela imaginação febril de um profeta inspirado. Ao mesmo tempo, julgam-se com o direito de interpretar o marxismo ao seu modo, para maior proveito da burguesia. É preciso, pois, afirmar com intransigência o caráter iminente do socialismo marxista. Ele não é um mito, nem um ato de fé, nem um sistema como os outros, sem qualquer valor especial. Ele é uma ciência. A ciência é conhecimento objetivo da realidade, conhecimento que nos dá os meios de transformar tal realidade. Assim se deve definir o socialismo científico. Apoia-se ele em duas grandes descobertas. Citação de Engels, abre aspas, essas duas grandes descobertas são a concepção materialista da história e a revelação do mistério da produção capitalista por meio da mais-valia. Devemos-las ambas a Karl Marx. Elas fizeram do socialismo uma ciência. Fecha aspas. Sabemos que Marx encontra no estudo da filosofia e das ciências da natureza uma concepção do mundo, o materialismo dialético, cuja aplicação às sociedades constitui o materialismo histórico. Abre aspas, citação de Engels. Darwin descobriu a lei de desenvolvimento da natureza orgânica. Marx descobriu a lei do desenvolvimento da sociedade humana. Fecha aspas. Lei objetiva, exterior e anterior à consciência e à vontade dos homens. É a produção, isto é, a atividade pela qual os homens asseguram seus meios de existência, que constitui o fato fundamental das sociedades e condiciona sua história. Relações sociais, instituições políticas e ideologias são, em última análise, determinadas pela produção dos bens materiais. Com esta concepção científica da sociedade, Marx pôde empreender o estudo da sociedade de seu tempo, o capitalismo. Escreveu no prefácio do Capital, abre aspas, nosso objetivo final é o de revelar a lei econômica do movimento da sociedade moderna, fecha aspas. É, pois, a análise objetiva e não um preconceito desfavorável que o leva a descobrir a contradição que germina e se desenvolve no capitalismo até arrebentar em crise e que provocará, inevitavelmente, sua morte. Contradição entre o caráter social das forças produtivas, grande indústria, desenvolvidas pelo capitalismo e o caráter privado da apropriação, lucro capitalista. Não é o preconceito favorável, não é sentimento que o conduz a ver no proletariado a classe chamada a suceder à burguesia. É a análise objetiva do capitalismo. Marx descobre que o capitalismo só pode existir pela mais-valia, isto é, pela exploração do proletariado. Portanto, a contradição entre os interesses da burguesia e os do proletariado é inerente ao capitalismo. Sua luta é produto necessário do capitalismo. Vê-se que é absurdo reprovar a Marx por ter inventado a luta de classe. Luta de classe, sem S, significa luta do proletariado contra a burguesia. Luta de classes, com S, significa luta entre proletariado e burguesia. Muito simplesmente, Marx constata que ela existe. Marx não foi o primeiro, aliás, a constatar a existência da luta de classe. E ele o reconhece particularmente numa carta dirigida a Weidemeyer, de 1852. Abre aspas, ele diz: no que me concerne, não é a mim que se deve o mérito de ter descoberto nem a existência das classes na sociedade moderna, nem a luta entre elas. Muito tempo antes de mim, historiadores burgueses, os da Restauração, Thierry, Guizot, descreveram o desenvolvimento histórico desta luta de classes e economistas burgueses exprimiram sua anatomia econômica. O que eu fiz de novo foi, primeiro, demonstrar que a existência das classes só se liga a fases de desenvolvimento histórico determinado da produção,
Segundo, que a luta de classes conduz necessariamente à ditadura do proletariado. Terceiro, que esta ditadura constitui fundamentalmente a transição para a abolição de todas as classes e para uma sociedade sem classes. Fim da carta. Tal como Marx constata que ela existe, tal como sempre existiu, desde a dissolução da comuna primitiva. Ela é o motor da história, pois é através dela que se resolve a contradição entre forças produtivas e relações de produção. Dar-se-á, assim, também no capitalismo. A luta do proletariado, classe explorada contra a classe exploradora, a burguesia, resolverá a contradição entre as forças produtivas e as relações capitalistas de produção. Como? Pela adaptação destas relações àquelas forças, pela socialização dos meios de produção, pelo socialismo, etapa necessária do desenvolvimento histórico, tal como o capitalismo outrora. Citação de Lenin, abre aspas. Marx conclui pela transformação inevitável da sociedade capitalista em sociedade socialista, inspirando-se inteiramente, exclusivamente, nas leis econômicas do movimento da sociedade moderna. Fecha aspas. É absurdo acreditar que Marx, ele próprio de origem burguesa, tivesse ódio à burguesia e que tudo provenha disso. Marx, ao estudar a história da burguesia capitalista, constata que, contra o feudalismo, ela desempenhou uma luta objetivamente revolucionária. Foi ela que permitiu o desenvolvimento da grande produção, condição do progresso das sociedades. Mas é sobre o proletariado que, doravante, recai o papel de classe revolucionária contra a burguesia que frena o desenvolvimento social. Se Marx condena a burguesia capitalista, ele o faz na medida em que, colocando seus interesses de classe acima de tudo, ela é capaz dos piores malefícios para salvaguardá-los. Quanto ao proletariado, se ele é, doravante, a única classe revolucionária, não é porque Marx teria sentimentalmente decidido que tal deveria acontecer. Ele o é objetivamente, em virtude de sua situação histórica no seio do capitalismo. Isto não quer dizer que a consciência do proletariado o seja também. Para que o proletariado tome consciência do seu papel histórico, ele precisa da ajuda da ciência marxista. Vê o ponto 4 desta lição. Por que ele é revolucionário? Pelo fato de ele ser produto específico da sociedade burguesa, ao contrário das outras classes, artesãos, camponeses, pequeno-burgueses. O proletariado só pode assegurar sua vida lutando contra a classe dominante, a burguesia capitalista. Pelo fato de a concentração do capitalismo reforçar inelutavelmente a do proletariado e aumentar as suas fileiras. Pelo fato de, desprovido de tudo, nada ter a perder, a não ser suas cadeias. Porque, ligado às forças produtivas mais evoluídas, o único meio que tem de se libertar é, precisamente, a supressão das relações capitalistas de produção, que fazem com que estas forças de produção se voltem contra ele. Seu interesse é, assim, o de arrancar os grandes meios de produção e de troca das mãos da burguesia, para os transformar em propriedade de todos, numa sociedade em que terá desaparecido toda a exploração. Em outros termos, o proletariado só tem, necessariamente, uma perspectiva, apenas uma, a Revolução Socialista. Situação de fato estudada por Marx, que dela tira várias consequências. Se, pois, ele chama o proletariado à luta pelo socialismo, o faz na base das leis históricas. Não é em nome de uma ideia preconcebida, justiça ou liberdade, ainda que o socialismo deva objetivamente liberar os homens e fundar a justiça social. Marx não faz moral para os homens, se bem que a luta pelo comunismo e sua realização suscitem uma nova moral. É um sábio que tira do estudo das sociedades conclusões práticas, independentes de seu temperamento. Tal é o incomparável mérito do socialismo científico.
acaba com as utopias, porque com ele o socialismo desce do céu à terra. Sobre a formação do socialismo científico e a história do Manifesto Comunista, recomendamos o bom livro de Jean Frévy, Le Briseux de Chaney, de 1948. Aí está o que explica o alcance mundial e sempre atual da obra em que Marx e Engels expuseram, pela primeira vez, o socialismo científico. O Manifesto do Partido Comunista, de 1847. 4. O papel do socialismo científico. A fusão do socialismo com o movimento operário. Marx não criou o movimento operário, realidade objetiva independente dele, suscitada pela existência do capitalismo, mas deu-lhe, com o socialismo científico, a bússola que aclarava sua rota e o tornava invencível. Através dele, operou-se a fusão do socialismo com o movimento operário. O proletariado oprimido, assoberbado na luta premente pelo pão, não tinha, então, nem tempo, nem os meios para elaborar por si próprio a ciência social, a economia política. Esta ciência lhe veio de fora, graças a Marx, que se obrigara previamente a assimilar as melhores aquisições do pensamento humano que o socialismo científico coroa. O socialismo científico foi, assim, obra de intelectuais burgueses avançados. Mas eles só podiam ter êxito em sua empresa com a condição de romperem com a sua classe. Por quê? A burguesia que apoiara o impulso das ciências da natureza, necessárias às inovações técnicas que lhe traziam proveito, não podia, uma vez vencido o feudalismo, encorajar a ciência das sociedades sem prejudicar seus interesses de classe exploradora, uma vez que esta ciência conclui pela inelutável destruição do capitalismo. A burguesia declarou guerra à ciência das sociedades, guerra encarniçada que a leva a arrastar o marxismo diante dos tribunais, na pessoa de seus adeptos, os comunistas. Como outrora, o feudalismo clerical condenou Galileu, porque este demonstrou que a Terra gira ao redor do Sol. Abre aspas, citação de Marx. Doravante, não se trata mais de saber se tal ou qual teorema é verdadeiro, mas se ele soa bem ou mal, se é ou não agradável à polícia, se é útil ou prejudicial ao capital. A pesquisa desinteressada cede lugar ao pugilato pago. A investigação conscienciosa, a má consciência, aos miseráveis subterfúgios do apologético. Fecha aspas. Rompendo com sua classe, Marx e Engels colocaram-se no ponto de vista do proletariado. Ao contrário da burguesia, o proletariado não somente não podia ser hostil à ciência social, mas seu interesse de classe coincidia objetivamente com o do socialismo científico. Classe oprimida encontrava no socialismo científico a explicação de seus males e a possibilidade de vencê-los. Toda teoria deve ser confirmada pela experiência, e a experiência que mostrou aos trabalhadores os incomparáveis méritos do marxismo. Há um século, cada vez mais, a teoria marxista confirmou-se como a única expressão científica dos interesses do proletariado. B. Necessidade da existência de um partido comunista. Crítica da espontaneidade. De que maneira se realizou concretamente a fusão entre o movimento operário e o socialismo científico? Pela constituição de um partido que agrupa e organiza a vanguarda do proletariado e que, armado do socialismo científico, dirige a luta revolucionária de toda a classe operária e de seus aliados. É o Partido dos Comunistas, aos quais Marx e Engels atribuem essa tarefa no manifesto. Os comunistas, no plano internacional e em cada país, trazem ao proletariado, abre aspas, uma compreensão clara das condições da marcha e dos fins gerais do movimento proletário, fecha aspas, Marx e Engels. A necessidade de tal partido é um dado fundamental do socialismo científico.
Ela está de acordo com os ensinamentos do materialismo dialético e histórico. Por quê? Porque se é verdade que o proletariado explorado pela burguesia é, materialmente, conduzido a lutar contra ela, isso não significa, de maneira alguma, que sua consciência seja espontaneamente socialista. A tese da espontaneidade é contrária ao marxismo. A teoria revolucionária é uma ciência, e não a ciência espontânea. É em razão de seu caráter científico que o marxismo tem um valor universal. A teoria marxista não está reservada aos proletários. É acessível a todo homem que queira, seriamente, se esforçar para compreender a história das sociedades. Por isso, o Partido Marxista agrupou, ao lado dos operários, militantes, trabalhadores pertencentes a outras classes e categorias sociais. Em O que Fazer, Lenin desenvolveu uma crítica clássica da espontaneidade. É preciso lembrá-la, pois muitos, acreditando-se marxistas, dizem que o marxismo e o instinto de classe são uma e a mesma coisa. Isto leva a colocar no mesmo plano o proletariado que, querendo lutar, não dirige seus golpes para onde seria necessário, porque ele não tem consciência, precisa do seu interesse. Por que o socialismo não é um produto espontâneo do proletariado? Porque, na sociedade capitalista, a ideologia que se oferece espontaneamente ao proletariado é a ideologia burguesa. É, por exemplo, a religião ou ainda a moral ensinada na escola que o convidam a ter paciência, pois a virtude será sempre recompensada. A ideologia burguesa tem por si, além da força da tradição, os poderosos meios materiais que a burguesia governante tem a seu dispor. Citação de Lenin, abre aspas, diz-se frequentemente: a classe operária vai espontaneamente ao socialismo. Isto é perfeitamente justo, no sentido de que, mais profundamente e mais exatamente do que todas as demais, a teoria socialista determina as causas dos males da classe operária. É por isso que os operários a assimilam tão facilmente. Se, entretanto, esta teoria não capitula diante da espontaneidade, se, entretanto, ela submete esta espontaneidade, a classe operária é atraída espontaneamente para o socialismo. Mas a ideologia burguesa, que é a mais disseminada e constantemente ressuscitada sob as formas mais variadas, é também a que mais espontaneamente se impõe, sobretudo ao operário. Fecha aspas. E Lenin observa que o movimento espontâneo do proletariado não pode levar além do trabalhismo, isto é, a formação dos sindicatos, que agrupando os trabalhadores de todas as convicções políticas, tem por objetivo a luta pelo nível de vida, pelos salários. Mas nenhum sindicato, como tal, pode trazer aos operários aquilo que faz a originalidade do partido político marxista, a perspectiva revolucionária e a ciência da revolução. Somente assim é que se revelam as raízes da exploração capitalista. Portanto, é através de uma luta obstinada contra a ideologia burguesa, por toda parte difundida, que o socialismo científico pode encontrar o caminho da classe operária. Tarefa impossível de realizar sem um partido que, formado pela ciência revolucionária e ligado às massas trabalhadoras, onde se recruta, lhe traga a consciência socialista. O interesse revolucionário do proletariado ordena-lhe, assim, defender contra todos os ataques e reforçar o Partido Comunista, cuja existência é necessária à sua vitória. Quanto à teoria da espontaneidade, ela coloca o proletariado sob o controle da burguesia. Stalin diz, abre aspas, a teoria da espontaneidade é base lógica de todo oportunismo, fecha aspas. O papel científico do Partido Revolucionário explica seus caracteres, definidos por Lenin há 50 anos. Caracteres cujas necessidades escapam aos trabalhadores influenciados pela ideologia burguesa. Eis aqui alguns deles. A. O erro tem 1000 formas.
mas para dado objeto, a ciência é apenas uma. Daí a unidade de princípios que caracteriza os militantes comunistas. Isto não consiste em ter espírito de carneiro. Todos os físicos estão de acordo em reconhecer as leis da natureza. Acharíamos absurdo aquele que se vangloriasse de ter uma pequena física particular. Da mesma maneira, a ciência das sociedades não depende do temperamento das pessoas. A despeito da objetividade das leis da sociedade, ver Stalin. Suas conclusões tiradas da experiência são verdades objetivas, válidas para todos. Isto explica a unidade monolítica do Partido Marxista. B. A crítica e a autocrítica, às quais os militantes comunistas submetem sem cessar sua ação, é uma condição absoluta do progresso da ciência. Toda a ciência, tanto a das sociedades como as demais, deve controlar seus métodos e seus resultados. Isto é de grande importância para o êxito da luta revolucionária, para o interesse dos trabalhadores, portanto. Quando os redatores do Populaire gracejam hostilmente com a autocrítica, pretendendo que ela desonra aqueles que a utilizam, não fazem mais que expor seu desprezo pelo interesse dos trabalhadores. C. A direção coletiva é, da mesma maneira, uma necessidade científica em todos os escalões do Partido Revolucionário. Uma decisão, uma palavra de ordem, não podem refletir corretamente as necessidades do movimento, a menos que sejam elaboradas numa discussão coletiva, da qual participem todos os militantes, cada um trazendo a experiência que tem de seu contato com as massas. O partido, no seu conjunto, generaliza todas estas intuições. Stalin diz, abre aspas, a teoria é o experimento do movimento operário de todos os países, tomado na sua forma geral. Fecha aspas. Não é normal que esta generalização, que reflete os diversos aspectos do movimento comunista em dado período, constitua lei para cada militante? 5. Conclusão. Há já 100 anos que a classe operária pode medir a clara evidência do socialismo científico, sua capacidade de previsão. Por outro lado, os trabalhadores, assimilando cada vez mais profundamente esta ciência, enriqueceram-na com sua experiência. Esta constante permuta entre teoria e prática garante o socialismo científico contra todo envelhecimento. E aqui ainda se reconhece sua qualidade de ciência, pois a verdadeira ciência progride sempre. Citação de Marx. A teoria torna-se uma força material, desde que ela penetre nas massas. Fecha aspas. O quadro dos progressos do socialismo científico, na teoria e na prática, é, um século após o manifesto, verdadeiramente prodigioso. Os grandes continuadores de Marx, Engels, Lenin e Stalin souberam armar o socialismo científico com novas generalizações e rejeitar as teses que não eram mais apropriadas à situação histórica. Exemplo. Tendo o capitalismo entrado, no início do século XX, na sua fase imperialista, Lenin, apoiando-se nos princípios do socialismo, analisou as condições objetivas que o imperialismo criava para o movimento operário. Descobriu a lei do desenvolvimento desigual dos países imperialistas. Chegou, assim, a esta nova conclusão: a possibilidade de a revolução vencer a frente mundial do capitalismo no seu ponto mais fraco, o socialismo triunfando, assim, de início, em um ou em alguns países. Os marxistas pensavam até então que o socialismo triunfaria em todos os países capitalistas ao mesmo tempo. Foi o que aconteceu com a Rússia em 1917 e mais tarde com outros países. A edificação do socialismo na União Soviética, depois da marcha para o comunismo, sob a direção de Stalin, os espantosos êxitos das democracias populares, nova forma da ditadura do proletariado,
Tudo isso se efetuou à luz do socialismo científico, uma luz que faz tremer os aproveitadores do velho mundo. É preciso comparar com este balanço de lutas e vitórias o inventário daqueles que, no seio do movimento operário, combateram o socialismo científico. Partimos, nesta lição, do socialismo utópico. Mostramos que Marx rejeitou a incapacidade utópica para recolher a inspiração socialista. De que maneira? Levando para o primeiro plano a luta de classe, motor da passagem para o socialismo. Pois bem, os inimigos do marxismo, de Proudhon a Blum, fizeram exatamente o inverso. Sujeitos à burguesia, não cessaram de chamar o proletariado para a colaboração de classe, oferecendo-lhe, para adormecê-lo, a droga da utopia. É assim que, no início do imperialismo, os chefes da Segunda Internacional, que se apresentavam como revisores do socialismo científico, daí o nome de revisionistas, quiseram persuadir os trabalhadores de que a luta de classe podia cessar, uma vez que o capitalismo ia, por si mesmo, transformar-se em socialismo. Em seguida, Blum deveria apresentar sua submissão ao imperialismo americano como a primeira etapa do socialismo. Na verdade, no dia em que se constituiu o socialismo científico, toda a utopia tornava-se reacionária. Tal ideologia só podia ter um papel de diversão, tendendo a afastar o proletariado da luta de classe. A única via revolucionária é a do socialismo científico. Quanto aos devaneios utópicos, não podem mais ser, doravante, senão venenos contra-revolucionários. De repente, aparece uma verdade maior. As imensas vitórias ganhas graças ao socialismo científico foram também vitórias sobre seus inimigos dentro do movimento operário. A luta intransigente contra as ideologias antimarxistas não é, pois, um aspecto secundário, episódico, da luta mundial do proletariado. É um aspecto necessário. Não lutar para arrancar os trabalhadores à influência mortal do prudonismo, do anarquismo, do revisionismo, do blumismo, é matar o futuro. Marx e Engels deram, aliás, o exemplo. Eles mantiveram durante sua vida uma guerra implacável contra os falsos socialistas, que são os melhores aliados do capitalismo. Georges Politzer, Princípios Fundamentais de Filosofia.